A Princesa Celta. O Despertar de uma Guerreira. Mônica de Castro pelo Espírito Leonel. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Importa para saber de que lado esta guerreira vai estar. Se do nosso ou dos rebeldes. Não sou nenhuma rebelde. Será que não? Não entendo por que tanto drama. Sou apenas uma princesa, cuja vontade é aprender a manusear uma espada. Que mal pode haver nisso? Nenhum, desde que você se alie ao exército certo. Não pretendo me aliar a exército algum. Mas os tempos são perigosos, e há salteadores nas estradas. Gosto de ser livre e de cavalgar sem um soldado atrás de mim, mas, para andar sozinha, preciso aprender a me defender. Sua mãe aprova essa escolha. Será que isso não vai contra os interesses dela? As mulheres celtas não são proibidas de lutar, e os interesses de minha mãe não me dizem respeito. Tenho vontade própria, e depois, ela não precisa saber. Tenho certeza de que, se você estiver comigo, ela vai suspender a vigilância de Tristã, e serei livre para fazer o que quiser. Uma advertência alarmante tentou infiltrar-se nos pensamentos do general, mas ele a rejeitou drasticamente. Fosse por influência dos espíritos, fosse por sua própria vontade, suas emoções se tornaram seletivas, elegendo o desejo em lugar da prudência. Talvez eu me arrependa depois, cogitou ele, como se não estivesse falando com ninguém em particular. Mas farei o que me pede. Vou ensiná-la a manejar a espada e a erguer o escudo, para atacar e se defender. Oh, Marcos, obrigada, exultou ela, dando-lhe um enorme beijo nos lábios. Garanto que não vai se arrepender. É uma promessa que lhe faço. Não conheço os meandros do futuro, mas, haja o que houver, jamais me voltarei contra você. Nem sempre as coisas são como desejamos, Alana. Às vezes, elas fogem ao nosso controle e não nos pertencem mais. As decisões tendem a seguir caminhos incertos, oscilando de acordo com a vontade de quem está no poder. Você pode definir suas escolhas, mas a vida pode tomar outro rumo e impedir que você faça o que pensa que é certo ou o que gostaria de fazer. Quando nos tornamos parte de um movimento, perdemos um pouco da nossa individualidade, porque concordamos em seguir as regras da liderança, e o líder, na maior parte das vezes, age movido por interesses próprios e de acordo com suas próprias aspirações. Você pode até não concordar, mas, ou aceita, ou fica de fora. Esta talvez seja a única escolha que você poderá fazer, caso as coisas não saiam como você espera. Alana o encarou seriamente. Reconhecia a sabedoria das palavras dele, contudo, tinha que ter fé nas orientações de Kelvin. Ela era a princesa, caberia a ela a liderança, e as decisões partiriam de suas escolhas. No final, tudo acabaria do jeito que ela imaginava. Ou seria possível que não? Nem bem Alana abriu os olhos, deparou-se com Kelvin sentado ao seu lado, na cama. Mais adiante, Marva fingia arrumar seus pertences, mas ela sabia que a serva acompanhava todas as palavras que ali eram ditas. Bom dia, princesa, cumprimentou o druida alegremente. Sente-se bem hoje? Muito bem, obrigada. Não gostaria de dar um passeio? É claro. Aonde iremos? Uma caminhada pela montanha não seria agradável. Ela assentiu, olhando para Marva de soslaio. Ótimo. Vou esperá-la no salão principal. Kelvin desceu as escadas, pensativo, e encontrou Velocatus no andar de baixo. A rainha o aguarda, o rei foi logo dizendo. Já que você parece ser a primeira pessoa a merecer a atenção da princesa, ela solicita sua presença, para ter notícias da filha. O druida apenas balançou a cabeça e seguiu o rei até o salão, onde Cartimando fazia a refeição matinal. Ela não o convidou a juntar-se a ele, mas fez sinal para que se sentasse na cadeira ao lado. E então, Kelvin? Sondou. Não tem nada a me dizer? Por enquanto, não, respondeu ele, que sabia do que ela estava falando. Alana chegou tarde ontem à noite e foi direto para seus aposentos. Não sei o que aconteceu entre eles. Alana ainda não conversou comigo. Acabei de despertá-la e vamos sair para um passeio. Espero ficar a par de tudo em breve.
É o que espero também. Só posso contar com você, Kelvin. A inútil da Marva não me serviu de nada. Alana a odeia e só a tolera por imposição minha. Mas você, não. Tornou-se seu confidente. Não estou certa? Certíssima. O olhar de Cartimando traçou uma linha reta até a entrada do salão, onde Alana estava parada, olhando de um para outro com ar desconfiado. Ah! Exclamou a rainha. Bom dia, Alana. Venha, sente-se aqui para comer. Não estou com fome, retrucou a menina, indiferente aos olhares perscrutadores da mãe. Na verdade, vim aqui chamar Kelvin para o nosso passeio. Vamos. Vamos. Com licença, rainha. Os dois saíram sozinhos, sem a escolta indesejada de Tristan. O que minha mãe queria? Perguntou Alana. Saber como foi sua noite com o general. Ela fez silêncio por alguns segundos, até que retrucou evasivamente. Não sei se quero falar sobre isso. É um assunto íntimo, não creio que interesse a ninguém. Kelvin sentiu uma pontada de alerta. Quando alguém resolve guardar segredo, é porque o que tem a dizer pode não ser conveniente nem agradável. Mais um motivo para que Alana lhe revelasse o que havia se passado. Não precisa entrar em detalhes íntimos, sugeriu. Mas eu tenho que saber se correu tudo bem. Ela soltou um suspiro prolongado e retrucou, escolhendo bem as palavras. Tudo correu dentro do esperado. Marcos Tito não é tão forte como quer fazer parecer, já que cedeu a minha nudez com muita facilidade. Mas não é tolo. Não, não é. Ele sabe os riscos que corre, mas está de tal forma amarrado pelas forças do submundo inferior, que é incapaz de opor resistência. É isso que queremos, não é? Sim. E quando se iniciarão suas lições? Em breve. Ótimo. Você é uma moça inteligente e hábil. Tenho certeza de que aprenderá com facilidade. E depois, Kelvin, o que farei com tudo o que aprender? Já conversamos sobre isso. Vou me juntar ao exército de Boudica, ele assentiu. Mas, até agora, não chegou notícia alguma sobre o estado de saúde do rei. Tem certeza de que ele está doente? A enfermidade de Prasutagus ainda não se instalou em seu corpo de carne, mas está lá. Não entendi. A doença circula seu corpo em espaços inacessíveis ao nosso conhecimento. Antes de adentrar o corpo que o espírito habita, ela se aproxima aos poucos, transpondo os universos invisíveis que se estendem para além da carne, mas que fazem parte do todo que é o indivíduo. A enfermidade já existe, ela só não é conhecida nem perceptível no campo da matéria. É como se a alma adoecesse antes do corpo. Pode-se dizer que sim. Ela sentiu um arrepio, mas não rebateu. Não sabia o que dizer. E agora? Indagou, voltando os pensamentos para a rainha. O que faremos quanto à minha mãe? Não tenho a menor intenção de dividir, com ela, o que se passou entre mim e Marcos Tito. Apenas continue agindo normalmente. Seja você mesma, não se torne dócil de uma hora para outra. A magia muda o comportamento e a vontade, não a personalidade. É como se você agisse sem compreender por que age daquela forma, entende? Entendo. E deixe que me encarrego de contar a ela os detalhes. Alana sentiu um aperto no coração. O plano parecia estar dando certo, contudo, uma apreensão inexplicável a dominou por completo. Era um receio infundado, um desejo de proteger o general e evitar que o pior lhe acontecesse. A sensação foi tão forte, que Kelvin a captou. Ele a encarou, acabrunhado, e recomendou sem fazer rodeios, sentindo a sombra do perigo, não caia na besteira de se apaixonar pelo romano. Não vou me apaixonar por ele, rebateu ela, convicta. Mas é que estou tramando uma traição. Não me agrada agir pelas costas, enganar, mentir, trair. Pense que é por um motivo justo. Mesmo assim, Marcos Tito pode ser o inimigo, mas está sendo sincero quando diz que gosta de mim. É claro que ele gosta. Não foi para isso que preparamos todo esse plano. Para que ele se submetesse totalmente a você. Eu sei, mas, se uma guerra for deflagrada, não quero que nada lhe aconteça. Você está fraquejando, Kelvin indignou-se. Será que não é a guerreira que eu pensei que fosse?
A mulher forte, corajosa, audaz, é apenas uma princesinha mimada, apaixonada pela armadura brilhante do soldado inimigo. Não lhe dou o direito de falar assim comigo, revidou ela, subitamente se lembrando do que Marcos lhe dissera. Não se esqueça de que eu me voluntariei para essa missão para dar seguimento aos planos de Marlon, porque acredito que nosso povo deve se libertar dos romanos. Mas não sou sua serva nem sua escrava, para você manipular a seu bel prazer. Faço o que acho certo e não acho certo trair a única pessoa capaz de me ajudar. Marcos Tito está acima de qualquer ato de vingança ou crueldade. Espero que você saiba diferenciar as coisas, Kelvin, ou pode esquecer tudo isso. Perdão, princesa, redarguiu ele, ocultando a raiva e o medo de que houvesse julgado mal o temperamento de Alanna. Longe de mim pretender manipulá-la ou dizer o que deve fazer. Temo apenas que uma eventual paixão pelo romano atrapalhe nossos planos. Não estou apaixonada por ele, contestou friamente. Sua bondade, então, aventou ele, sem acreditar no que ela dizia. E daí, se for, nada pode ser maior do que a bondade, e o ódio não deve ser grande a ponto de nos tornar cegos e insensíveis. Não busco vingança, Kelvin, mas justiça. Uma linha muito tênue separa as duas, princesa. Às vezes, é difícil distinguir onde uma termina e onde começa a outra. Talvez, mas eu não sou uma pessoa vingativa e não vou permitir que você me convença a ser. Será que Shayla pensaria a mesma coisa? A referência deixou-a perplexa e com raiva. Durante alguns poucos segundos, permitiu que um estremecimento de fúria percorresse seu corpo, mas logo recobrou o controle e revidou, misturando desprezo e desculpa. Ela é uma das razões pelas quais lhe faço essa afirmação. Matei Shayla em um rompante de raiva, movida pelo impulso de vingança, e veja o que isso me fez. Até hoje, não consigo me livrar da culpa. Se fosse uma pessoa vingativa, estaria em paz comigo mesma, sentindo que havia feito a coisa certa. Mas não, matá-la fez-me mais mal do que bem. Muito nobre de sua parte, mas não creio que isso nos ajude agora. Estamos perdendo tempo com essa discussão sem propósito. Faça como achar que deve ser feito, mas faça. Não sou seu comandante para lhe dar ordens e peço que me perdoe se fiz parecer que sim. Kelvin havia mudado de postura. Se antes parecia arrogante, agora dava mostras de humildade e subserviência, comportamentos não muito adequados a um druida. Fosse Alanna mais experiente, teria percebido a raiva camuflada e as intenções ocultas, contudo, apesar do temperamento estouvado, era ingênua e crédula. Não precisa se desculpar, tornou ela, abrandando o tom de voz. Acredito que, como eu, você também quer o melhor para nosso povo. É só que temos maneiras diferentes de ver as coisas. Sim, princesa, deve ser isso. E volto a dizer, Kelvin. Na verdade, é uma ordem, não quero que nada de mal aconteça a Marcos Tito. Se houver uma guerra e nós a vencermos, ele estará sob a minha proteção. Se esse é o seu desejo, ninguém ousará tocar no romano. Agora, vamos voltar, esse passeio já durou demais. Como quiser, princesa. Sem perceber, haviam alcançado a trilha onde, alguns meses antes, Alanna tivera as fabulosas visões das divindades negras. Naquele momento, o local parecia quieto, silencioso, sem o vento forte que vergastava as árvores e rugia lamúrias indistintas. Foi aqui que vi o Deus Negro, anunciou ela, estacando, abalada. E ali, mais adiante, vi a deusa Morrigan. De novo com isso, Alanna. Não sei nada sobre deuses negros, já disse. Alanna silenciou. De repente, perdeu toda a vontade de dividir aquela visão com o druida novamente. Kelvin podia ser mestre na arte da magia, mas nada sabia sobre deuses de outras terras. Ao retornar ao palácio, Alanna subiu diretamente a seus aposentos, deixando Kelvin sozinho no salão principal. Ele pediu que chamassem a rainha e, assim que ela apareceu, tratou logo de revelar. Deu certo, rainha. Alanna e o general passaram a noite juntos. Isso eu já sabia, retrucou ela, impaciente.
O que quero é saber como foi. Ela não me disse. Contudo, afirmou que está apaixonada. Será? É o efeito da magia. Ela não compreende esse sentimento e recrimina a si mesma por senti-lo, mas não consegue evitar. É uma espécie de ilusão que a envolve, porém, forte o suficiente para minar-lhe a vontade e enlaçá-la nas tramas da paixão e do desejo. Por mais que Alana tente, não conseguirá resistir ao general, assim como ele foi incapaz de resistir a ela. E isso resultará em casamento? Sim. Com o tempo, a paixão crescerá a tal ponto que ambos só pensarão em estar juntos. É um sentimento contra o qual não podem lutar. Excelente! Fez bem o seu trabalho, Kelvin. Devo, contudo, alertá-la, rainha. O que eles vivem é uma paixão, não é amor verdadeiro. O efeito da magia não é duradouro e, quando ela acordar, a tendência será que, aos poucos, passe a rejeitar o general. A magia não pode ser renovada. Certamente, isso, porém, importará em uma convivência espinhosa e sem afeto. Permanecerá juntos por uma atração inexplicável, mas que se tornará uma prisão para ambos. Isso não importa, desde que permaneçam casados. Vão permanecer, eu garanto. Ótimo! Precisamos acelerar logo esse casamento. Acho que não devemos nos precipitar. O general está sob encantamento, mas é esperto e experiente. Penso que o melhor é deixar o tempo agir, pois tudo acontecerá no momento certo. O momento certo não era exatamente o do casamento, mas da declaração de guerra. Quando Alana estivesse pronta, conduziria seu exército à vitória, aliando-se a Boudica e a outras tribos. E nem Cartimandua, nem o general poderiam impedi-los de retomar o que lhes pertencia desde os primórdios dos tempos e do nascimento dos deuses. Capítulo 18. O espelho fora um rico presente que Alana recebera de Marcos Tito. Não era uma coisa comum entre seu povo, e embora ela não fosse dada a vaidades fúteis, não podia negar que o objeto a encantava. Sentada diante dele, penteava os cabelos, vendo-os reluzir toda vez que um raio de sol caía sobre eles, tornando-os ainda mais rubros do que costumavam ser, mesmo sem luz. Era um prazer simples, porém, dos mais agradáveis. Pena que a imagem de felicidade refletida no espelho foi distorcida pela aparição inesperada de Marva. "O que você quer?" indagou Alana, sem esconder a irritação. "A rainha a chama. Você tem visita." Alana soltou a escova em cima da mesinha e fitou-se mais uma vez, surpreendendo-se com o ar de euforia causado pela notícia. Em seu íntimo, tentava convencer-se de que estava ansiosa para iniciar seu treinamento militar, rejeitando a ideia de que, no fundo, o que desejava mesmo era rever o general. "É Marcos Tito?" perguntou ela, tentando parecer casual e desinteressada. "Sim. Diga que já vou." No momento em que a serva saiu, a sombra do infortúnio se estendeu sobre o coração de Alana. Era uma inquietação que ela não sabia explicar, uma sensação estranha de dor e morte. Movida pelo instinto, levantou-se às pressas e correu atrás de Marva, chamando-a pelo nome. A criada parou perto da escada e se virou, solícita. "Espere", falou Alana, "vou descer com você." Foi uma ação instintiva e inexplicável, que Alana tentou decifrar, embora sem sucesso. Se detestava tanto Marva, não entendia por que, de repente, preocupara-se com a vida dela, como se uma armadilha invisível a estivesse ameaçando. No andar de baixo, a primeira pessoa que Alana viu foi Kelvin. Mais uma vez, a estranheza a incomodou, causando-lhe um sobressalto indizível. Mesmo sem compreender, intuiu a tragédia. Olhou do druida para a criada, tentando entender o que sentia. Não gostava de Marva nem um pouco, porém, não queria que nenhum mal lhe acontecesse. Mas que mal seria esse, já que a serva estava a seu serviço, protegida pelas paredes do palácio? "Bom dia, princesa", cumprimentou Kelvin, olhando de soslaio para Marva, que nada percebeu. "Bom dia", respondeu ela, sem lhe dar muita atenção. Entrou no salão principal com o coração confrangido, mas, assim que avistou o romano, logo se esqueceu da estranha apreensão.
Ele fazia a refeição matinal com a rainha e o rei, e se levantou assim que a viu. Princesa Alana, exclamou, tomando-a pela mão. Linda como sempre. Obrigada, general. O general veio convidá-la para uma cavalgada, avisou Cartimandua, sem conseguir ocultar o contentamento. É uma excelente ideia, não acha, minha filha? Sem dúvida, concordou ela, genuinamente feliz. Aonde quer ir, general? General, general, repetiu ele, com ar zombeteiro. Por que não me chama simplesmente de Marcos? Como quiser, Marcos. E aonde pretende me levar? As palavras dele causaram frenesi em Cartimandua e apreensão em Kelvin. Não que ele duvidasse da eficácia da magia, no que dizia respeito ao general. O que o deixou perplexo foi a genuína felicidade de Alana, cujo súbito entusiasmo era espontâneo e não se devia a nenhum encantamento. Vamos simplesmente caminhar, sem destino, sugeriu Marcos. E sem hora para retornar. Ótima ideia, concordou a mãe. Marva, prepare uma merenda para eles levarem. Sim, senhora, obedeceu a criada. Talvez fosse boa ideia se Marva os acompanhasse, recomendou Kelvin. Posso saber por quê? Revidou Alana impacientemente. Ora, quem vai servir-lhes a merenda? Marva é sua criada pessoal. Podemos fazer isso, nós mesmos, objetou Alana, fuzilando o druida com seus olhos azul escuros. Tão logo Marva voltou com a cesta, contendo galinha e o vinho levado por Marcos, que detestava a tradicional cerveja bretã, o casal se retirou para o passeio. Marva deveria acompanhá-los, princesa, insistiu o druida. Você fica, Marva, ordenou ela. O plano invisível reagiu com raiva, tentando agredir Alana, que sentiu uma leve tonteira, mas nada que comprometesse seu bem-estar. Apenas o druida percebeu a movimentação do outro lado, pois, dotado do dom da vidência, via os espíritos enfurecidos atirando-lhe impropérios, cobrando o sangue que ele lhes prometera para aquele dia. Um tombo da escada fora planejado ou, se necessário, uma queda do cavalo, mas agora, nada iria acontecer. Uma outra hora, pensou Kelvin, transmitindo suas palavras mentalmente aos espíritos. Sem saber, Alana salvara a vida de Marva pela primeira vez. Cavalgando pelos campos verdejantes da Britânia, Alana desfrutava daquele momento único em companhia do general romano. Sentia-se livre e confiante, ao lado de um homem que lhe inspirava respeito e segurança. Nos momentos em que ele disparava à frente, ela se esquecia de seus propósitos, observando-lhe as espáduas musculosas, as coxas rijas, o porte galante e viril. Era um homem maduro, mas muito longe da decrepitude. Marcos Tito corria com seu cavalo, sumindo à distância, na direção do sol. Alana estreitou os olhos, procurando sinais dele, até que o avistou, retornando em meio à luz dourada que se estendia sobre a relva. Ela parou seu cavalo e aguardou. Quando, enfim, ele se acercou, desceu do cavalo e puxou-a para baixo, envolvendo-a em um abraço carregado de desejo e paixão. Amaram-se ali mesmo, exaustivamente, sobre o capim macio, até que seus corpos se renderam ao cansaço e desabaram lado a lado. E agora? Questionou ela. Foi por isso que viemos aqui. E pelo que mais seria? Devolveu ele, olhando-a com ar divertido. Você prometeu me ensinar. Está dizendo que fez o pagamento antes da entrega? Indagou, entre malicioso e decepcionado. Não se trata disso. Mas você prometeu. Prometi mesmo. E é exatamente isso que faremos agora. De um salto, ele se levantou, retirando 2 espadas de madeira e um escudo, também de madeira, da sela do cavalo e entregando-os a Alana, que, rapidamente, já havia se postado a seu lado. 2 pedaços de pau, indignou-se ela, atirando os artefatos para longe. Não seja malcriada, ralhou ele, apanhando o escudo e a espada, e colocando-os na mão dela. Isso é só o seu primeiro contato com uma arma. Você nunca manejou uma espada na vida. Não seria prudente arriscar que você se ferisse ou furasse um olho, seria. Isso jamais aconteceria, rebateu ela, mas rindo do ar de seriedade zombeteira dele. Não sou nenhuma estúpida.
Que não é estúpida, eu sei, mas ainda não descobri se também não é desastrada. Preciso testar suas habilidades, para ver se você será uma guerreira boa, medíocre ou ruim. Eu jamais seria uma guerreira boa, contestou ela, emendando antes que ele pudesse contrariá-la, serei a melhor. Não sei porquê, mas acredito nisso. Então vamos lá, mostre-me. Ele ergueu a espada de madeira e avançou sobre ela, que, com o susto, deu um passo atrás, tropeçou numa pedra e caiu. De senho franzido, esperou as gargalhadas dele, que não vieram, nem sequer foram esboçadas em seu rosto, que permanecia sério e concentrado. Levante-se, ordenou ele. Essa é sua primeira lição. Quando um guerreiro cai, não pode perder tempo pensando no que aconteceu nem no que vai acontecer em seguida. Ou se movimenta rapidamente, ou morre. Mais uma vez, ele foi para cima dela, mas Alanna, que sentia uma certa raiva pelo que recebera como uma leve humilhação, deu um pulo e pôs-se de pé tão rapidamente que, quando ele chegou perto, encontrou apenas um lugar vazio. Dali em diante, a aula transcorreu maravilhosamente. Nem parecia que Alanna era uma principiante, demonstrando uma perícia inata e uma intuição aguçada, capaz de prever o local de onde surgiriam os próximos golpes. Lutaram por mais de 2 horas, até que o cansaço os forçou a parar. Como eu me saí? Indagou ela, ansiosa. Bem, para a primeira lição. Eu diria que você tem futuro. Quando poderei manejar uma espada de verdade? Em breve. Na próxima aula, espero. Sinto-me preparada. Ainda é muito cedo. Você disse que eu fui bem. E foi, mas eu ainda preciso me convencer de que você não irá se ferir. Você está me engabelando. Você é que está sendo muito afoita. Um soldado apressado age de forma atabalhoada, comete erros e morre. É isso que você quer? Não, concordou ela, contrariada. Pois então, faça tudo como eu ordenar e você será a melhor, como é do seu desejo. Tem certeza? Absoluta. Sei reconhecer um grande potencial, e isso, você tem. Só precisa ser mais paciente e mais disciplinada. Sem obediência e disciplina, nenhum exército se sustém. Ela ouviu as palavras dele com atenção, retendo na memória os movimentos precisos que aprendera com ele. Não havia mistério no manejo da espada, apenas habilidade, e isso era algo que ela possuía. Enquanto pensava nisso, Alanna se distraiu e não percebeu o olhar de desconfiança de Marcus Tito. Em seu íntimo, ele sabia que estava armando o inimigo, contudo, as investidas espirituais não lhe permitiam resistir ao desejo. E ele a desejava mais do que qualquer outra coisa, sem saber que, bem lá no fundo, ela o desejava também. Capítulo 19. Cartimando-a não saberia definir se o que sentia era euforia ou desconfiança. A que ela acreditaria a súbita mudança no comportamento de Alanna. A magia de Kelvin ou a um comportamento ardiloso da própria filha. Por mais que confiasse no poder do druida, Velocatus havia-lhe incutido uma certa dúvida, alertando-a para a inteligência da princesa e os subterfúgios que ela poderia gerar. E Cartimando-a não era tola nem inexperiente. Não mantivera o reinado sobre os brigantes à custa da ingenuidade. Por mais que acreditasse em Kelvin, a prudência recomendava cautela. Espero que a rainha esteja satisfeita com o resultado da magia, comentou Kelvin, intimamente pressentindo a dúvida no coração de Cartimando-a. Ainda é cedo para nos vangloriarmos, respondeu ela, olhando de soslaio para Velocatus, que bebericava uma copa de cerveja, mantendo o olhar distante. Por que diz isso? A rainha duvida do poder da minha magia. Não se trata disso. É que a mudança em Alanna foi repentina demais. E não era isso que a rainha desejava. Sim, era. Vamos aguardar para ver até onde essa aparente paixão irá levá-la. Não sei se já podemos chamar de paixão, contrapôs Kelvin, tentando imprimir veracidade à situação. Um forte interesse talvez seja mais apropriado. Vamos ver. Tenho esperança, mas não quero me iludir. Só vou acreditar integralmente quando Alanna estiver casada com Marcus Tito. Isso acontecerá, talvez mais brevemente do que a rainha imagina.
Quando Kelvin deixou o palácio, seu coração parecia comprimido, aflito com alguma coisa que ele não sabia bem definir. Talvez fosse a desconfiança da rainha, talvez algo que ele ainda não compreendia muito bem. Kelvin não vivia em uma choupana, como a maioria de seu povo, mas em uma caverna nos arredores da aldeia, onde podia praticar livremente a arte da magia própria de um druida. Ali se reunia com seus pares, longe das vistas dos romanos, que, na medida do possível, tudo faziam para eliminá-los. Chegou uma mensagem para você, anunciou seu jovem ajudante. Sim, do que se trata? Um mensageiro veio de Essênia. Kendra pede para falar-lhe e gostaria, se possível, que você fosse ao território dele. Kelvin sentiu um estremecimento, um disparo no coração que bem podia predizer boas notícias. Kendra era o druida de confiança da rainha Boudica e seu amigo pessoal. Não posso me ausentar agora, anunciou Kelvin, certo de que Cartimandua se enfureceria com sua partida. Você irá a Essênia e dirá a Kendra para vir ao meu encontro. Está bem. Por acaso ele não disse do que se trata? Disse. Não. Pois muito bem, prepare-se para partir o quanto antes. A viagem é longa, e você deve se apressar. Sim, partirei imediatamente. Cerca de 1 hora depois, o jovem já se encontrava pronto para viajar. Levando poucos pertences, montou no cavalo mais veloz de que o druida dispunha e se foi, com a recomendação de não falar com ninguém e procurar pouso na floresta, em locais afastados das estradas. Até seu retorno, Kelvin devia tentar se acalmar. Se Cartimandua percebesse sua excitação, poderia desconfiar de algo, e talvez ele não tivesse o sangue frio necessário para sustentar uma mentira daquele porte. Já bastava aquela que mantinha acerca do inexistente encantamento de Alana. Perguntava a si mesmo se deveria comentar com a princesa sobre o chamado de Kendra. Sozinho na caverna escura, aguardou o anoitecer, quando, então, partiu de volta ao palácio. A hora do jantar já havia passado, de forma que ele encontrou a princesa em seus aposentos, dando ordens a Marva. Saia, já disse, quero ficar sozinha. Quando Marva passou a seu lado, a caminho da saída, Kelvin sentiu um frio arrepiar-lhe os cabelos da nuca. Por instantes, julgou ver, atrás dela, vultos indistintos e hostis. Mais rápido ainda foi o olhar que ele sentiu sobre si, e embora não conseguisse identificar a quem pertencia, sabia o que significava. Os espíritos contratados por ele para prender Marcos Tito vinham lhe cobrar o pagamento de sangue e não descansariam até que Marva lhe servisse de banquete. Tão depressa quanto surgira, a sensação se foi, deixando Kelvin pronto para conversar com Alana. Ela estava de costas, fitando sua imagem retorcida e pouco nítida no espelho com o qual o general a havia presenteado. Você parece deslumbrada com esse artefato, constatou Kelvin, sua imagem surgindo no espelho, por detrás dela. Achei-o fascinante, na verdade. Aqui, não temos coisas assim. Um pedaço de prata polida, desdenhou ele. Não há nada de mágico nesse objeto. Diz isso porque não foi você que inventou. Não tenho tempo para tolices. Possuo assuntos realmente importantes para tratar. Imagino que sim, concordou ela, apoiando o espelho em cima da mesa e virando-se para ele. O que o traz aqui a essa hora? Primeiro, vim saber como foi seu passeio com o general. O esperado, respondeu ela, evasivamente. E o treinamento? Foi produtivo? Muito, falou ela, subitamente, com exagerada animação. Marcos diz que eu nasci para ser guerreira. Que bom! E foi só isso? Como assim? Marcos Tito concordou em ensiná-la em troca de favores, digamos, especiais de uma mulher. Não precisamos falar sobre isso, Kelvin. Você e eu sabemos que faz parte do acordo. Foi o que eu disse. Não entendo por que está me questionando. Não preciso lhe contar sobre nossos momentos de intimidade. Minha intenção não é conhecer os detalhes de seus momentos íntimos, porque isso não me interessa. Preocupo-me apenas com os perigos de um possível envolvimento. Não precisa. Tenho consciência de minha tarefa e de minhas responsabilidades.
E se você quer saber se gosto de Marcos Tito, a resposta é sim. Ele é inteligente, agradável, bom amante. Mas não estou apaixonada por ele, se é com isso que está preocupado. Mesmo assim, você não quer que nada de mal lhe aconteça. E daí, não acha que me voltar contra ele já basta como ato de traição? Tenho também que atentar contra sua vida. Você fala em traição como se lhe devesse algum tipo de lealdade. Esquece-se de que ele é nosso inimigo e que você deve ser leal a nosso povo. São coisas distintas, Kelvin. Quero lutar pela liberdade de nossa gente, mas isso não vai me conduzir à perfídia. É preciso agir com um mínimo de dignidade, respeito e consideração. Não vou agir como uma traidora e prometi a mim mesma que pouparia a vida de Marcos Tito. Entendo. Melhor assim. Agora, se foi apenas para isso que veio me ver, já pode ir embora. Ou não encontrou as respostas que queria. Não foi apenas por isso. Trago uma notícia importante. Que notícia? Recebi hoje uma mensagem de Kendra, um druida amigo meu que serve no palácio de Boudica. Alana o encarou, surpresa. Fez sinal para que ele se calasse e esgueirou-se até a porta. Do lado de fora, não havia ninguém. Fazia algum tempo que a mãe dispensara Tristan de vigiá-la, e Marva não era mais obrigada a fazer-lhe companhia durante a noite. Então, estavam realmente sozinhos. E o que isso significa? Sussurrou ela, bastante interessada. Ainda não sei. Ele queria que eu fosse até lá, mas não pude. Não agora, que sua mãe requer a minha presença para assegurar o sucesso de nosso plano. Então, mandei um mensageiro a Essênia para pedir a Kendra que venha me ver pessoalmente. Tem alguma ideia do que possa ser? Ele não disse, mas imagino que tenha relação com Prasutagus. Ele está mesmo doente? Não sei, teremos que aguardar o retorno do mensageiro e torcer para que Kendra venha com ele. Não é perigoso? Quer dizer, minha mãe e Boudica não são exatamente amigas. É claro que é perigoso. E é por isso que ninguém pode saber da presença de Kendra aqui. Você tem que ser discreta. Sua mãe não pode desconfiar de nada. Fique tranquilo, minha mãe não costuma ir à sua caverna. Lá, vocês estarão seguros. Eu sei, mas fique preparada. Seja o que for que Kendra tenha a me dizer, certamente será de seu interesse também. Não se preocupe, ficarei alerta. Ótimo, mais uma coisa. Sim. Será que você pode me ceder Marva por uns instantes amanhã? Ceder-lhe Marva? Para quê? É que, com meu servo ausente, gostaria de saber se ela não pode ir ao mercado comprar algumas coisas para mim. Uma sensação estranha perpassou o coração de Alana, que pressentiu o agouro da morte. Não havia explicação para aquilo, nem ela gostava de Marva a ponto de preocupar-se com ela, mas o fato é que se preocupava. Havia algo diferente no ar, uma vibração que cheirava a sangue, a desgraça. Alana não entendia a razão daquele pressentimento, mas sabia que não era a primeira vez que o experimentava, e sempre com relação a Marva. Não desconfiou de nada, contudo, desagradou-lhe a ideia de ver sua serva a serviço de Kelvin. Marva tem obrigações inadiáveis no palácio amanhã, redarguiu ela, com firmeza, sem dar maiores explicações. E, mais uma vez, sem saber nem imaginar, Alana salvou a vida de Marva. Capítulo 20. Era preocupação o que circundava o semblante de Marcos Tito naquele dia. Ele chegou acabrunhado, olhos anuviados, como se algo realmente importante o incomodasse. O que você tem? Indagou Alana, assim que desmontaram no campo onde costumavam treinar. Ele entregou a ela a espada de madeira e a encarou em dúvida, imaginando se deveria ou não compartilhar com ela assuntos de especial interesse de Roma. Contudo, antes mesmo que pudesse inventar uma desculpa, pegou-se dividindo com ela seus temores. Parece que o rei de Essênia está doente, contou, erguendo a espada e dando início ao treino. Está, tornou ela, rebatendo o golpe e fingindo de nada saber, e por que isso o preocupa? Prasutagus é leal a Roma, mas não sei se posso dizer o mesmo da mulher dele. Por que não? Boudica sempre me pareceu uma mulher enigmática.
Se, por um lado, sempre nos tratou com cortesia, por outro, carrega no olhar a marca da revolta, do ressentimento e da vingança. Não será imaginação sua, afinal, que rainha iria contra seu rei? Muitas, na verdade, desde a derrota dos Essenos, quando Prasutagus assinou o termo de rendição, Boudica tem se mostrado um tanto irrisainável. Esses eram os comentários em Roma, já que, na época, eu estava lá, a serviço do imperador Cláudio. O imperador agora é outro, não é? Prosseguiu ela, curiosa. Sim, todo o império está sob o governo de Nero, que é sobrinho de Cláudio, e é isso o que mais me preocupa. Por quê? Ele não é um bom imperador. Um pouco alheio aos embates do treino, Marcus Tito ia desferindo golpes e defendendo-se sem muito esmero, concentrado que estava nos problemas do império. Nero é jovem, mas extremamente sanguinário, continuou. Um déspota, acelerado, louco. Não faz muito tempo, mandou matar a mãe, fazendo aparentar suicídio, o que convenceu muito poucos. Mas ninguém ousa questioná-lo ou contrariá-lo, por medo, nem eu pretendo me envolver nessa questão. O que me preocupa é seu interesse na Britânia. Ou a falta dele. Como assim? Nero é dado a libertinagens e excessos. Agripina, mãe dele, tentou usurpar-lhe o poder e, a partir daí, ele entregou-se a uma vida desregrada e totalmente sem moral. Foi por isso que ele mandou matá-la. Talvez, quem vai saber, de verdade? Agripina era uma mulher poderosa, autoritária e dominadora, sempre tecendo intrigas e articulações para dominar o filho. Se é assim, por que ele não desiste de nós? Por que não retira seu exército de nossas terras e nos devolve o que sempre nos pertenceu? As palavras dela lançavam ondas de mágoa e revolta, que Marcus Tito captou prontamente. Olhando para ela, tornou a questionar-se se estaria agindo corretamente. A desconfiança foi tanta que, por um breve momento, alcançou o limiar da lucidez, e ele abaixou a espada distraidamente, pensando em dar por encerrado o exercício. A distração, contudo, valeu-lhe o desarmamento. Com um golpe rápido e certeiro, Alana atirou longe a espada de Marcus, encostando a ponta da sua no pescoço do adversário. Venci você dessa vez, general, anunciou ela, substituindo o ressentimento por um gracejo forçado. Renda-se ou morra. Era uma brincadeira coerente com o sentimento real de Alana e que bem poderia ser verdade, não fosse a paixão subitamente denunciada em seu olhar. Marcus acompanhava as mudanças nas reações dela, adivinhando a confusão que, muito provavelmente, se misturava em seu íntimo. Eram coisas muito contraditórias e que deveriam levar suas emoções à desordem e à dúvida. Perceber que ela parecia mesmo gostar dele funcionou como uma pedra sobre sua mente, esmagando os resquícios que ainda sobravam de seu discernimento e facilitando ainda mais a interferência espiritual. Quanto mais o raciocínio resistia, mais intensamente a forma energética grudada a ele entrava em ação. Totalmente envolvido pela aura de sedução que partia dessa energia e de Alana, Marcus afastou a espada de seu pescoço e tomou a princesa nos braços, beijando-a prolongada e ardorosamente. Alana entregou-se sem a menor resistência nem sinais de desagrado. Ao contrário, sentia o corpo inteiro vibrar, em parte influenciado pelas fagulhas de sexo disparadas pela forma-pensamento, em parte estimulado pela sua própria excitação. Maldito! Ecoou uma voz de ira ao lado deles, inaudível aos ouvidos da matéria. Ela nunca será sua, nunca. O espírito de Marlon, que acompanhara de perto todo o encontro do casal, remoía-se de raiva e despeito. Pensara que a ideia de vingança seria mais forte do que o ciúme, mas agora percebia o quanto se enganara. Ver Alana nos braços do general inimigo era mais terrível do que assistir ao domínio e à subjugação de todo o seu povo. A ira era tanta, que ele chegou a sentir uma dor na altura do coração. Na mesma hora, sacou a lança invisível e já ia disparar contra os dois quando foi interrompido pela chegada inoportuna de Shayla. Por que não os deixa em paz? Questionou ela, postando-se na frente de Marlon, para proteger a princesa. Como se atreve? Rugiu ele, rubro de ódio. Não vou permitir que você faça mal a Alana.
Quem você pensa que é para me desafiar? E que poder você acha que tem para me impedir? Sou espírito, assim como você. A força que você possuía na carne já não existe mais. Você não sabe o que está dizendo. E como veio parar aqui, posso saber. Por que não seguiu seu caminho, quando a libertei? Com certeza, há espíritos que andam por aí resgatando desencarnados perdidos. Não encontrou nenhum? Ou será que está sentindo falta de mim e quer voltar para casa comigo? Shayla não sabia o que dizer. Na verdade, não entendia bem porque ainda estava perdida. Quando saíra do submundo, vira espíritos que irradiavam luz, mas eles passavam ao longe, e ela não se atreveu a chamá-los. Ademais, tinha um compromisso com Alana e pensava que poderia protegê-la. Saia daqui, rosnou Marlon, com furor. Antes que eu me arrependa da liberdade que lhe dei e a torne minha escrava novamente. Ele conseguiu o que queria, que era assustá-la. Shayla tinha boas intenções, contudo, faltava-lhe fibra moral para enfrentar um espírito que, ainda que a serviço da treva, tinha plena consciência de seu poder e domínio sobre suas faculdades psíquicas, o que lhe permitia manipular energias e fluidos em seu benefício. Temendo que ele cumprisse a promessa e a acorrentasse novamente, Shayla se afastou. Em meio à discussão, o casal iniciara o ato sexual, e foi o que atraiu a atenção de Marlon. Observando os dois, ficou estarrecido com as sobras energéticas dos fluidos sexuais, que ele conseguia sorver com facilidade. Igualmente excitado, guardou a lança e, embora contrariado, aproximou-se ainda mais, juntando-se ao trio no ritual de amor. Marcos e Alana satisfaziam um desejo real, ao passo que Marlon recolhia as sobras e alimentava a ilusão de prazer. A forma energética, por outro lado, apenas repetia os movimentos para os quais fora programada, não sentindo nada além do vazio de uma existência sem propósito pessoal. Obrigados a dividir o sexo com o espírito e a forma energética, a princesa e o general se sentiam muito mais cansados do que o habitual. Quando tudo terminou, Marlon não sentiu satisfação, mas uma revolta com ele mesmo. Jamais deveria ter se permitido compartilhar o corpo de Alana com um romano, ainda que estando ambos em planos dimensionais diferentes. A visão de Alana, completamente nua, a cabeça deitada no peito de Marcos, o enfureceu. Acertaria um murro no nariz dele, se pudesse, mas sabia que o efeito não iria além de um simples mal-estar, uma dor de cabeça passageira ou uma leve tontura. Nada que valesse a pena o esforço e o desperdício de energia. O casal apaixonado, por sua vez, nada percebia. Marcos Tito sentia inflamar-se toda vez que tocava em Alana ou que ela o tocava, porque a forma pensamento não lhe dava trégua. Mas havia algo mais. Ele sentia a influência espiritual, mesmo que não soubesse defini-la ou nomeá-la. No entanto, o sentimento que se delineava superava a magia, porque não fora plantado artificialmente dentro dele, mas se instalava, aos poucos, em seu coração. Você é especial, Alana, elogiou ele. É linda, inteligente e tem um talento natural para as armas. Ora, muito obrigada, rebateu ela, toda cheia de si. É verdade, conheci muitas mulheres, mas nenhuma igual a você. Isso é porque as mulheres romanas são submissas. Não é verdade? Não se iluda. Pode ser que nossas mulheres não gozem da mesma liberdade que as daqui, mas compensam isso com astúcia e elegância. Elas sabem se posicionar e se impor. Seduzem com malícia e são manipuladoras. Além disso, possuem uma beleza clássica, ao contrário da beleza selvagem das bretãs. Você me enaltece, para depois me diminuir, Alana indignou-se. Tolinha, gracejou ele, beijando-a novamente. Não se trata disso. Você não precisa de enaltecimentos nem deve se sentir diminuída por nada. Cada uma tem seus encantos, mas é por você que estou apaixonado. Apaixonado? Repetiu ela, espantada. É modo de dizer, arrematou ele, arrependido de ter confessado o que sentia. Você gosta de mim. Certamente. É algo que não posso negar. Então, não negue também meu maior sonho. Quero aprender a lutar com armas de verdade.
Chega de brinquedos de madeira. Estou pronta para empunhar uma espada de aço. Talvez. Vou usar uma espada de verdade da próxima vez. Vou pensar. Ah, Marcos, por favor. Não sei, Alana. Fico me perguntando se, um dia, você erguerá sua espada contra mim. Nunca. Já lhe disse que não. É uma promessa? Não, é um juramento. Beijaram-se novamente, dessa vez movidos por algo que começava a ultrapassar os limites frágeis da paixão. Uma luzinha rosa se acendeu no coração de ambos, causando um abalo na forma colada a ele, que se afastou momentaneamente, atordoada pela inesperada emoção. Até Marlon percebeu e estacou, confuso, sem entender bem o que estava acontecendo. O desejo está virando amor, disse um espírito, que se aproximou sem que ele percebesse. De onde vocês surgiram? Marlon se assustou. O que estão fazendo aqui? Você bem sabe que fomos pagos por Kelvin para cuidar desse aí, explicou Brian, apontando para Marcos com o queixo. Eu sei, mas por que apareceram de repente? A situação está saindo do nosso controle, observou Lorna, recolocando a forma pensamento junto ao corpo do general. Acho melhor o druida pagar logo o que nos deve, ou não poderemos mais ajudá-lo. Aquela coisa ficou transtornada de repente, falou Marlon, apontando para a forma plasmada. O que aconteceu? Como eu disse, o desejo está virando amor, esclareceu Brian. E contra o amor, nada podemos fazer, complementou a mulher. É um sentimento poderoso demais. Até a forma energética que colocamos junto ao romano, que não é pensante, foi repelida por essa energia suprema. Vocês estão querendo me dizer que Alana e o maldito romano estão se amando? Quero dizer, é amor de verdade? Se não é, é algo bem próximo, ironizou o homem. E nos atrapalha bastante. Sem contar a falta de pagamento. Complementou Lorna, com ar sarcástico. Marlon não respondeu. Abaixou os olhos por uns instantes e, quando tornou a erguê-los, os espíritos haviam sumido. Alana e Marcos Tito se preparavam para montar nos cavalos, trocando gestos carinhosos, palavras tolas de afeto e olhares apaixonados. De onde estava, Marlon acompanhava o ritual de afeição dos dois, remoendo dentro de si o ciúme e a indignação. Mas nada pôde fazer além de assistir, e lá ficou, perplexo, vendo os dois sumirem no horizonte, acompanhados pela luminosidade rósea que tingia o entardecer e que parecia incidir, diretamente, sobre os corpos de ambos. Capítulo 21. Kelvin andava ocupado com suas poções quando, de repente, sentiu uma sonolência inexplicável, que veio acompanhada de uma sensação de urgência e medo. Os pelos de sua nuca se eriçaram quase até doer, um sinal que ele conhecia muito bem. Pelo canto do olho, vislumbrou sombras espessas circundando o ambiente, tornando o ar da caverna sufocante, mais pesado do que usualmente era. Soltou as ervas que manipulava e sentou-se em uma cadeira esculpida na pedra. Em breve, adormeceu. Você precisa dar um jeito nisso, exclamou Brian, tão logo o corpo fluídico de Kelvin se desprendeu do físico. Primeiro, vocês devem me contar o que está acontecendo, pediu o druida, preocupado. Alana e o romano estão indo além do desejo. Você está insinuando que a paixão se converteu em amor. É exatamente isso que está acontecendo, esclareceu Lorna, um pouco mais calma. E você sabe onde isso vai dar. Impossível. Alana sabe que deve apenas manipular Marcos Tito. Não deve se permitir cair na armadilha da paixão, muito menos na do amor. Será que ela sabe mesmo? Questionou Brian. Talvez não tenha entendido. Deixem de bobagens, censurou Lorna, um pouco mais sensata. Ninguém diz ao coração o que pode ou não sentir. Ali estão um homem e uma mulher, e nessa combinação, tudo é possível. Você sabe o quanto isso nos atrapalha, não sabe? Indagou Brian. Não temos força contra o amor genuíno. Ainda mais porque você nos deve, acrescentou Lorna. Onde está o sangue que nos prometeu? Alana não descuida de Marva, asseverou Kelvin, não gosta dela, mas parece pressentir o perigo e consegue evitar todo tipo de acidentes.
Isso não pode acontecer, disse Lorna, pensativa. Acho melhor eu cuidar desse assunto pessoalmente. Temos contas a prestar, você sabe, continuou Brian. Temos que pagar uma cota ao rei do submundo ou poderemos ser severamente punidos. Pague o que nos deve, rosnou Lorna, de forma ameaçadora. Ou vamos retirar os elementos que tivemos o cuidado de pregar no romano, e aí, cada um estará por conta própria. Tenham calma, pediu Kelvin. Vou resolver isso. Fiquem atentos ao meu chamado, estejam prontos para agir tão logo eu faça surgir uma oportunidade com Marva. Faça isso logo, ou não conte mais conosco, ameaçou Brian. Estamos cansados de esperar. Não se preocupem, assegurou Kelvin. Deixem tudo por minha conta. Não falharei com vocês. Os espíritos desapareceram sem nem se despedir. Após alguns instantes, Kelvin despertou, guardando na memória todo o pequeno diálogo. Sabia que havia estado em contato com os espíritos e temia que eles cumprissem sua promessa. Era preciso, mais que depressa, provocar um acidente para extrair o sangue de Marva. Acobertado pelas sombras, chegou ao palácio sem ser notado. Ouviu música partindo do salão e, aproximando-se sorrateiramente, espiou pela janela, deparando-se com uma cena estranha. Marcos Tito tocava uma lira, instrumento ridículo trazido pelos romanos, enquanto Alana e Cartimando o acompanhavam com embevecimento, e Velocatus, com ar de enfado. Ainda sem ser visto nem ouvido, Kelvin procurou Marva com o olhar. Como era de se esperar, ela não estava presente. Pelo avançado da hora, já devia ter se recolhido a pequenina choupana que lhe servia de habitação, já que, desde que Alana e Marcos Tito começaram a se encontrar, Cartimando a havia dispensado de dormir no quarto da princesa. Certificando-se de que ninguém havia percebido sua chegada, Kelvin esgueirou-se pelo pátio do palácio, totalmente deserto. Precisava agir rapidamente, se quisesse obter sucesso em seu intento. A mente trabalhava com a velocidade do vento, tentando ajustar a oportunidade ao que precisava ser feito. Em razão do ultimato dos espíritos, não tinha mais tempo de preparar um acidente, de forma que teria, ele mesmo, que realizar o sacrifício, com cuidado, para que Alana não desconfiasse de nada. Rondando a casa de Marva, Kelvin apurou os ouvidos. No interior, o silêncio era total. Marva devia estar dormindo. Sem produzir nenhum ruído, Kelvin abriu a porta e penetrou no pequeno recinto de madeira. A escuridão era completa, pois a noite sem lua não fornecia nenhum foco de luz, por menor que fosse, que lhe permitisse enxergar o chão onde pisava. Parou e aguçou os sentidos, até que conseguiu identificar, entre os sons característicos da noite, a respiração leve da criada. Enquanto isso, no palácio, a lira de Marcos Tito silenciou. A madrugada se aproximava, de modo que o rei e a rainha quedaram adormecidos em suas cadeiras. Apenas Alana permanecia desperta, a atenção fixa no general, absorvendo cada minuto de sua presença. Já está tarde, minha querida, Marcos Tito soprou ao ouvido dela. Seus pais adormeceram. É hora de partir. Acho que você tem razão, concordou ela. Seria bom começarmos o treino logo cedo amanhã. Não tenha tanta pressa, sussurrou ele, beijando-a suavemente nos lábios. Preciso atender a uns compromissos na parte da manhã e só poderei vir à tarde. Mas não se preocupe, o tempo nos pertence, podemos fazer dele o que quisermos. Ela suspirou e encarou a mãe, que ressonava, a cabeça encostada no ombro do marido. Marcos Tito se levantou, puxando Alana pela mão. Beijou-a novamente, dessa vez com mais volúpia, mas conseguiu controlar o desejo e partiu. Sonhando acordada, em uma luta constante contra o que sentia e o que deveria sentir pelo general, Alana seguiu para seu quarto. Ao entrar, uma inquietação desconhecida a incomodou. Olhou ao redor, mas não notou nenhuma alteração, a não ser a ausência de Marva, que já não dormia mais ali. Estranhamente, pensar em Marva fez recrudescer a sensação de inquietude, causando-lhe repentina agitação. Ao lado dela, Shayla tentava alertá-la sobre as intenções de Kelvin e de sua malta de espíritos malignos.
Dona de uma sensibilidade aguçada, Alana subitamente se lembrou de Shayla, tentando imaginar como estariam os mortos do lado de lá. Pensou no ódio desfeito, no arrependimento constante, na esperança da reconciliação futura, ainda que no mundo do além-vida. Não sabia que Shayla estava bem ali, a seu lado, acompanhando cada movimento seu, cada pensamento, cada dúvida, na tentativa desesperada de salvar a vida de Marva. Como não conseguiu o que pretendia, o jeito foi apelar para um subterfúgio. O desespero levou Shayla a tentar uma estratégia difícil de se alcançar, mas que vira Marlon executar algumas raras vezes com sucesso. Tudo dependeria do grau de sensibilidade de Alana e da ligação energética mantida com o espírito. Conjugando fluidos dela mesma e da princesa, Marva envolveu o espelho, que era o objeto preferido de Alana naquele momento, tornando-o imperceptível aos olhos da moça. Ao mesmo tempo, apoiou a mão na testa dela, incutindo, em seus pensamentos, a vontade de mirar-se no vidro mágico antes de se deitar. O artifício funcionou rapidamente. Todos os elementos eram favoráveis ao intento: a vontade bem direcionada de Shayla, a intensa sensibilidade da princesa, a adequada faculdade sensitiva para a produção de fenômenos físicos, a forte afinidade tardiamente despertada com o espírito e o apreço especial pelo artefato, símbolo da afeição do general por ela. Reunidos todos esses aspectos, o resultado foi uma cadeia de lembranças que levou Alana a buscar o artefato de sua preferência. Não o encontrou em lugar algum. Procurou em todos os cantos e recantos, passando os olhos várias vezes pela mesinha onde ele jazia, quieto, intocável e invisível apenas a seus olhos. Maldita Marva! Alana pensou. Aposto como deixou o espelho se danificar e sumiu com ele, para não ser repreendida nem castigada. Ignorando o adiantado da hora, valendo-se das prerrogativas da realeza, Alana disparou em direção à cabana de Marva, que deveria lhe prestar contas do paradeiro do objeto. Conforme Kelvin imaginara, Marva encontrava-se adormecida, deitada sobre uma cama de folhas. Pela silhueta estendida no leito, percebeu que ela estava sozinha. Durante alguns minutos, aguardou, para se certificar de que o sono era pesado. A essa altura, os espíritos cobradores já se encontravam junto a ele, naturalmente atraídos pelos pensamentos do druida, ávidos pela recompensa prometida. Kelvin notou-lhes a presença e pediu que o ajudassem, mantendo Marva adormecida até que ele concluísse o serviço. Assim os espíritos fizeram, movidos por uma euforia nervosa, que beirava o descontrole. Lentamente, Kelvin aproximou-se, tateando a pequenina adaga em sua cintura. Não lhe agradava matar a sangue frio, porém, não via outra saída. Era isso ou perder o concurso de seus auxiliares invisíveis, e todo o plano elaborado para reconquistar Brigância desaguaria no vazio. Vencendo as trevas, alcançou a lateral da cama, redobrando a cautela para manter o ar sossegado e evitar que Marva despertasse. Somente quando se sentiu seguro foi que sacou a adaga, cuja lâmina reluziu palidamente, refletindo o negrume da habitação. Com movimentos estudados e cuidadosos, abaixou-se ao lado dela, empunhando a adaga com vigor. Como a escuridão não lhe permitia identificar, com clareza, onde estava o coração, passou a mão levemente sobre o peito da serva e dirigiu a arma para o que lhe pareceu a altura correta, deslocando-a para cima e para baixo, procurando ajustá-la ao órgão que receberia o golpe fatal. Quando a coragem fortaleceu-lhe a vontade e dominou o controle de sua mão, Kelvin desceu a adaga sobre o peito de Marva, sentindo o tecido e a pele cederem suavemente, à medida que a lâmina penetrava a carne macia. O cheiro acre de sangue inundou o ambiente com rapidez, atraindo a aproximação dos espíritos, que iniciaram o processo de extração do fluido da vida antes mesmo de Marva expirar. Ela não soltou nenhum grito e, mesmo sem ver os seus olhos, Kelvin podia imaginar a surpresa que os haveria anuviado naquela hora. Só que ela ainda respirava. Sem enxergar direito, Kelvin, certamente, errara o coração. Disposto a concluir a obra funesta, puxou a adaga e já ia desferindo na serva um novo golpe quando um grito de horror e revolta ecoou atrás de si.
Nem precisou se virar para saber de quem se tratava. Contra a escuridão da noite, o vulto de Alanna sobressaía em frente à porta aberta. Kelvin puxou a adaga e, evitando voltar o rosto para a princesa, tropeçou para o lado, em direção à saída. Alanna tentou segurá-lo, mas o druida era mais forte e conseguiu empurrá-la, não com muita força, mas de um jeito que a fez tombar no chão. A princesa gritou o mais alto que pôde, e logo uma tropa de soldados sonolentos, liderada por Tristan, se apresentou de armas em punho. O que foi que houve, princesa? Indagou ele, entrando no cômodo pequeno e escuro. Um agressor, um assassino, ela apressou-se em dizer. Peguem-no. Não o deixem escapar. Seguindo o comando de Tristan, os soldados saíram no encalço do criminoso, mas a noite os tornou cegos, e acabaram enveredando por caminhos errados. Kelvin, esperto e profundo conhecedor da floresta e das montanhas, desapareceu na escuridão, correndo de volta à sua caverna o mais depressa que pôde. Ali estaria seguro, indene de qualquer suspeita. Kelvin tinha certeza de que Alanna não o reconhecera. Seria impossível divisar qualquer feição ou porte no ambiente escuro. Mas se perguntava se Marva havia morrido, uma dúvida que, ele sabia, logo iria esclarecer. Efetivamente, não demorou muito e um mensageiro chegou, informando que a princesa solicitava sua presença. Ele fingiu sonolência, como se houvesse sido acordado de repente. Sem dizer nada, vestiu a capa e partiu atrás do emissário. Em vez de ser conduzido ao palácio, o rapaz lhe indicou a cabana de Marva, para onde ele seguiu, simulando surpresa. Lá dentro, Alanna estava debruçada sobre o corpo da serva, coberto pelo próprio sangue. Estaria viva ou morta? Tão logo percebeu sua presença, Alanna se levantou e, assim que ela se virou para ele, Kelvin compreendeu por que havia lágrimas em seus olhos. Capítulo 22. Não entendo por que tanto alvoroço por causa de uma criada, Cartimando-a queixou-se a Velocatus. Na certa, ela se envolveu com quem não devia, e algum aldeão resolveu perfurar-lhe o coração, por ciúme. Pode ser, admitiu o marido, embora não muito convicto. Mas o que me preocupa não é isso, e sim o fato de que alguém penetrou no palácio. Quanto a isso, você tem razão. A verdade, Cartimando-a, é que nunca nos preocupamos em colocar soldados para guardar o palácio à noite. Nunca foi necessário, mas isso agora demonstra nossa vulnerabilidade. O alvo foi Marva, mas podia ter sido qualquer um de nós. Realmente, concordou Cartimando-a, com certo ar de preocupação. Algo assim jamais havia acontecido antes, embora eu ainda pense que foi uma questão pessoal com a serva. Dei ordens a Tristan para apurar os fatos, mas parece que ninguém viu nada. Quem quer que tenha entrado na tenda de Marva o fez acobertado pela noite. Uma sombra se movendo na escuridão não chama a atenção de ninguém, ainda mais a uma hora em que todos estavam dormindo. Todos, menos Alanna. O que será que ela estava fazendo nos aposentos de Marva a uma hora daquelas? Parece que foi lá em busca de um espelho. Um espelho. Por quê? Acho que foi um presente do general romano, não sei. E onde está minha filha, por falar nisso? Lá, na cabana de Marva. Colocou vários homens atrás do possível criminoso. Será que isso foi um recado para nós, para nos mostrar o quão fácil é penetrar no palácio? Aventou a rainha, a quem a ideia surgiu de repente. Não creio, porque alguém se importaria em nos mandar um recado desses. Se é nosso aliado, não precisaria chegar tão longe para nos alertar. Bastaria falar conosco. Ela não respondeu. Não, minha cara, para mim, foi uma questão pessoal com Marva, mas que serviu para nos mostrar nossa vulnerabilidade. Por que será que ele não atacou Alanna também? Não seria o momento perfeito? A princesa, ali, sozinha, sem qualquer tipo de proteção, indefesa, bem ao alcance das mãos do malfeitor. Por que ele preferiu fugir em vez de atacá-la? Isso só comprova que o alvo era mesmo Marva. É nisso que acredito, mas, de qualquer forma, é preocupante. Precisamos organizar a segurança do palácio, inclusive, noturna. Sim, faça isso. Será melhor para todos nós.
Essa será minha prioridade. E Kelvin, por que não foi chamado? Ele foi. Deve estar lá, com ela agora. Vamos até lá. Quero ver o que está acontecendo. Está certo. Quando o rei e a rainha chegaram à cabana, Kelvin havia acabado de entrar. Alana estava de pé, em frente a ele, chorando junto ao leito da serva moribunda. Kelvin, por favor, suplicou ela, mal se dando conta da presença da mãe, faça alguma coisa. Lamento, princesa, mas nenhum druida é capaz de ressuscitar os mortos. Marva não está morta, respira com dificuldade, mas ainda vive. Foi uma surpresa tão violenta, que Kelvin se sentiu desfalecer. Não fosse a mente bem treinada, as pernas fraquejariam, e ele desabaria ao chão. Dominando o espanto e mais, o terror, o druida reassumiu o autocontrole e aproximou-se da moça, que parecia estar nos estertores da morte. Ela está em seus derradeiros momentos de vida, anunciou ele, examinando-a com cuidado. Não posso fazer nada. Você não entendeu, Kelvin, tornou Alana, com tamanha autoridade, que parecia ter crescido em altura e imponência. Estou mandando você salvar a vida dela. Não sou mágico. Ah, sim, você é. Sabe muito bem usar de magia, quando quer. Pois este é o momento em que estou mandando que você use todo o seu conhecimento para salvar a vida dela. É isso, ou pode esquecer a nossa amizade, concluiu ela, frisando a palavra amizade, de forma a deixar transparecer seu significado oculto. Para um homem inteligente feito Kelvin, foi o que bastou. Ele entendeu a mensagem e sabia que ela abandonaria os planos de se aliar à rainha Boudica e lutar contra os romanos, caso ele não lograsse salvar a vida da serva. Preciso de algumas ervas, informou ele, apressado. E de algumas coisas da minha caverna. Quem vai achar ervas na escuridão da noite? Velocatus perguntou, de repente. Vai ser preciso esperar até o amanhecer. Parecia que somente naquele momento Alana se dava conta da presença dos dois. Ela olhou de um para outro com assombro, como se eles estivessem deslocados ali, dois nobres estranhos infiltrados na plebe. Não, objetou ela, com veemência. Kelvin conhece as ervas e sabe muito bem onde encontrá-las. Pegue 2 soldados com tochas e vá buscar o que precisa. Agora. Sem dizer nada, Kelvin saiu, acompanhado de 2 homens que empunhavam tochas em vez de espadas. Sentia a iminência do perigo, a encruzilhada em que se metera. Se deixasse Marva morrer, perdia o apoio de Alana. Se a salvasse, perdia a ajuda dos espíritos. Tendo que tomar uma decisão apressada, optou por manter o plano traçado com a princesa. Com os espíritos, se entenderia depois. Não entendo por que essa obstinação em salvar a vida de Marva, comentou a rainha, espantada. É só uma serva, e pensei que você não gostasse dela. Não gosto, assentiu Alana. Mas não quero ser responsável pela morte de outra pessoa. Diz isso por causa de Shayla. Ela fez que sim, pois não devia. Você é uma princesa, não deve se permitir essas fraquezas. Não considero fraqueza o respeito pela vida. Onde foi que aprendeu esse tipo de bobagem? Intercedeu Velocatus. Vidas insignificantes não merecem respeito. Nem Shayla, nem Marva são pessoas de valor. A morte delas não importa a ninguém. Importa a mim. Pois não devia. Pois você é que não devia se intrometer. Não me lembro de ter pedido a sua opinião. Parem com isso, vocês dois, censurou Cartimandua. Venha, Velocatus. Deixemos Alana sozinha com suas culpas. Quem foi que falou em culpas? Retrucou ela, aborrecida por ter as emoções descobertas com tanta facilidade. Você mesma. Não quero ser responsável pela morte de outra pessoa, recitou. Não foi o que você disse ainda há pouco. Isso é problema meu, desconcertou-se. Verdade, o problema é seu, repetiu Velocatus. Por que vocês dois vieram até aqui? Tornou Alana, irritada. Se não foi para ajudar, não precisavam ter vindo. Eu só queria saber como um estranho penetrou no palácio. Caso você ainda não tenha percebido, aqui não é o palácio, retrucou Alana, impaciente.
Vamos embora, Velocatus, ordenou a rainha. Não temos nada que fazer aqui. No exato momento em que os reis saíram, Kelvin retornou com as ervas e demais elementos de que precisava para tentar curar a lesão no peito de Marva. Preparou o emplastro com rapidez, limpou a ferida e cobriu-a em toda a sua extensão. Depois, experimentou-lhe a testa, enrugando as sobrancelhas ao constatar o quanto ela estava quente. Separou algumas ervas e preparou uma infusão amarga, que forçou pela garganta da moça. Marva engasgou e tossiu, mas conseguiu engolir praticamente toda a poção. Agora, é só aguardar, considerou o druida, demonstrando séria preocupação. Ela vai sobreviver? Alana quis saber. Vai, vaticinou ele. Ainda bem, ela olhou na direção da porta, mas a mãe e Velocatus haviam sumido, o que a deixou mais à vontade para confidenciar: eu não suportaria perder outra serva de forma tão brutal. Sabe que isso não é culpa sua, não sabe? Será que não? Não sei o que Marva fez para atrair o assassino, mas, se ela estivesse em meus aposentos, que é o lugar onde a serva de uma princesa deveria estar, isso não teria acontecido. Ela vai ficar boa, ele assegurou, soltando um longo suspiro. E agora, vá descansar. Deixe que eu montarei guarda à cabeceira dela. Está bem. Antes, porém, me responda uma coisa. Ela parou e o encarou, curiosa. O que veio fazer aqui no meio da noite? Vim em busca do meu espelho. Ele desapareceu de meu quarto, o que acabou se tornando uma sorte. Não fosse por isso, não teria chegado a tempo de impedir o crime. E você conseguiu ver o agressor? Não, estava escuro, não vi nada. Talvez tenha sido melhor assim. Por quê? Porque ele poderia pensar em voltar para silenciar o que poderia ter sido a única testemunha. Bem, pode ser que isso ainda aconteça, não é? Quero dizer, como ele pode ter certeza de que eu não vi o seu rosto? Ele tem. Como você sabe? Intuição, princesa. As vozes internas de um druida nunca erram, e as minhas me dizem que o agressor se sente seguro e não voltará. Você pode ver quem ele é. Infelizmente, não. Sinto apenas a energia que ele deixou. E agora, vá dormir. Em breve, o dia irá amanhecer, e você precisa descansar. Tem certeza de que ficará bem? Absoluta. Deixarei 2 soldados à porta, por segurança. Isso não é necessário, mas se fizer com que se sinta melhor. Sim, tenha cuidado, Kelvin. E qualquer coisa, mande-me avisar. Está certo, não se preocupe. Somente muito tempo depois que Alana saiu foi que o druida sentiu o peso do sono forçando suas pálpebras para baixo. O sol já despontava ao longe, cobrindo a terra com uma luminosidade pálida e fria. Ele pestanejou algumas vezes, lutando para se manter acordado, até que o cansaço o venceu, sua cabeça tombou levemente para o lado e ele adormeceu, para despertar em espírito, cercado pela súcia horrenda de companheiros invisíveis. Capítulo 23. Lorna e Brian encaravam Kelvin com ar ameaçador. Ele sabia por que estavam ali e temeu pelo que estava por vir. Pensou em argumentar com eles, porém, não teve tempo. Lorna se adiantou e, enfiando as garras imundas no braço dele, reclamou, enfurecida. Você falhou em nos dar a serva. Tínhamos um trato, acrescentou Brian, erguendo o punho cerrado diante de seus olhos. Que você descumpriu. Fiz o que pude, Kelvin tentou justificar-se. Mas parece que Alana pressente as coisas. Não quero saber. Para nós, basta. Não conte mais conosco. Há outros druidas nos chamando para pequenos serviços. Melhor servir a eles do que a sua magia grandiosa, que pouco lucro nos rendeu. O que vocês querem dizer com isso? Você é surdo ou estúpido? Tornou Lorna. O que Brian quis dizer é que estamos indo embora. Hoje mesmo vamos retirar os artefatos que emprenhamos no espírito do Romano, e ele vai ficar por conta própria. Vocês não podem fazer isso. Justo agora, que estamos chegando aonde queríamos. Você está chegando, contrapôs Brian. Graças a nós, você conseguiu o que desejava, mas nós, não. Esperem.
Ainda podemos tentar acabar com a vida da serva. Ela está sob meus cuidados. Faça isso agora, ordenou Brian, olhar terrível e ameaçador. Derrame o sangue dela neste momento, e talvez reconsideremos nossa decisão. Agora, não sei se é conveniente. Alanna fez como vocês. Ameaçou abandonar nosso plano, caso eu não salvasse Marva. Ela não vai fazer isso, afirmou Lorna, convicta. Foi só uma maneira de obrigar você a salvar a vida da moça. Pode ser, mas pode ser também que ela desconfie. Desconfiar de que, se a infeliz já está morrendo? Interrompeu Brian. Faça uma sangria, diga que a ferida reabriu. Alanna não é curandeira, não poderá conquistá-lo. Sim, o momento é esse, incentivou Lorna. Mate-a agora ou nos esqueça para sempre. E, ao contrário de Alanna, nós estamos falando sério. Kelvin abriu os olhos, ainda com as palavras de Lorna ecoando em sua mente. Lembrava-se de cada palavra dita do lado invisível. Mal acomodado em uma esteira de folhas, ergueu o corpo e olhou para Marva, que continuava adormecida, na mesma posição. Não havia facas nem adagas por ali, já que deixara a sua na caverna. A ferida, contudo, mal iniciara a cicatrização, coberta apenas pelo emplastro que ele preparara, de forma que seria fácil reabri-la, para que o sangue jorrasse livremente por ela. Faria aquilo com as próprias mãos. Assim decidido, levantou-se vagarosamente, para não chamar a atenção dos guardas que Alanna colocara de guarda à porta, do lado de fora. Ele apurou os ouvidos, mas não ouviu nada. Ou os dois estavam dormindo, ou absortos nos próprios pensamentos. Esgueirando-se como uma cobra, sem emitir qualquer ruído, chegou mais perto. Marva dormia um sono inquieto, a respiração estertorante, o semblante retorcido, em agonia. Por uma fração de segundos, Kelvin chegou a sentir piedade da pobre moça, cujo único defeito era a ambição estúpida dos ignorantes. Contudo, não tinha outro jeito. Ou a matava, ou veria ruir todo o seu plano, engendrado com tanto cuidado, de libertar seu povo do exército romano. Na semi-escuridão produzida pela única tocha do ambiente, Kelvin debruçou-se sobre o corpo de Marva, afastando sua roupa, em busca do ferimento. Encontrou-o com facilidade. Estava úmido, o sangue misturado às ervas. Tinha certeza de que, se continuasse com o tratamento, Marva se recuperaria em 3 ou 4 dias. Era uma pena, mas precisava ser feito. Ele retirou o que pôde do excesso do emplastro e esticou a mão, para enfiá-la na ferida exposta, ainda purulenta e ensanguentada. Chegou a tocá-la com a ponta dos dedos e já ia afundá-los na carne da moça quando percebeu um par de olhos azuis acompanhando seus movimentos do outro lado e um pouco abaixo do nível da cama. Assustado, Kelvin soltou um grito abafado e deu um passo para trás, as pontas dos dedos manchadas do sangue que não tivera tempo de fazer brotar novamente. O que está fazendo? Indagou o soldado, levantando-se do chão, onde havia se acomodado, do lado oposto da cama de Marva. O que estou fazendo? Repetiu o druida, assombrado. Eu é que pergunto o que você está fazendo aí. Quase me matou de susto. Estou cumprindo as ordens da princesa, esclareceu o homem, como se estivesse se desculpando. Ela me mandou ficar de guarda. Ficar de guarda à porta da cabana, não ao lado da cama, deitado no escuro feito uma aranha peçonhenta. Peço que me perdoe, mas Marva é minha filha. Sua filha? Kelvin surpreendeu-se, ao mesmo tempo que abrandava o tom de voz e tentava disfarçar. Compreendo, mas preciso que você saia daí. Tenho que examinar a doente. Sem desconfiar de nada, o soldado se levantou desajeitadamente. Alisou os cabelos da filha, deu-lhe um beijo amoroso na face e pediu baixinho: por favor, cure-a. Depois se afastou, deixando Kelvin apavorado, fingindo que conferia o curativo de Marva. Maldição! Praguejou o druida, em tom inaudível. Pelo canto do olho, Kelvin acompanhou a movimentação do soldado, que se havia postado em um ponto atrás dele. Podia mandar que ele saísse da cabana, contudo, se a moça morresse naquele momento, muitas suspeitas poderiam surgir. Com esse temor,
Kelvin não viu outro jeito, a não ser substituir o emplastro e desistir de seu intento. Foi o que fez. Marva gemeu, atraindo o pai para mais perto. Kelvin disfarçou, afagou sua cabeça e concluiu o curativo, ajeitando as cobertas sobre seu corpo. Depois, virou-se para o soldado, que abaixou os olhos, provavelmente constrangido por ter revelado o que poderia ser considerado uma fraqueza. Ela está bem, afirmou o druida. Pode voltar a dormir. O soldado tornou a se acomodar ao lado da cama, enquanto Kelvin se deitava na esteira novamente. Não conseguiria dormir, mas precisava disfarçar a impaciência e o temor. Através da grande sensibilidade que possuía, viu o plano invisível ao redor. Os espíritos circundavam a cama de Marva, à espera de uma gota de sangue que lhe satisfizesse a insaciável sede de vida. Mas nada aconteceu. O sangue ainda fluía nas veias de Marva, inacessível à usurpação violenta de quem já não possuía mais corpo de carne. Os espíritos sabiam disso e reconheciam a derrota. Acabou, informou Lorna a Kelvin, deitando sobre ele o olhar furioso. A única resposta possível foi o silêncio. Sem mais dizer, os dois se retiraram. Kelvin sabia bem para onde se dirigiriam e seguiu atrás deles, sentindo a pele arrepiar-se ao contato do vento gélido da manhã recém-nascida. Quando alcançou o local onde Alanna se encontrava, os espíritos ainda não haviam dado início ao serviço. Ele apeou do cavalo a uma distância segura e chegou sorrateiramente, escondendo-se atrás dos arbustos para observar. Ela e Marcos lutavam como se em batalha estivessem, e os espíritos preferiram esperar um momento mais calmo. Alheios à movimentação invisível, o general e a princesa prosseguiam com o exercício de armas. Fazia já algum tempo que haviam trocado as espadas de madeira por lâminas de aço, e Alanna demonstrava total domínio sobre a espada. Era uma guerreira nata. Uma sensação estranha, contudo, deixava Alanna inquieta. Havia algo no atentado a Marva que ela não compreendia, embora intuísse uma trama macabra urdindo-se por detrás dos acontecimentos. Todavia, mesmo apreensiva e desconfiada, não permitiu que suas preocupações interferissem em seu treino matinal, já que agora usava uma espada de verdade e não queria desapontar Marcos Tito nem permitir que ele zombasse de sua imperícia. Não. Estava disposta a se tornar a melhor guerreira de Brigância, quem sabe, até, de toda a Britânia. Impressionante, comentou Marcos, quando pararam para descansar. Você é uma guerreira nata. Maneja o aço melhor do que as espadas de madeira que lhe dei antes. Sinto como se a espada fosse uma extensão do meu braço. Naquele instante, os espíritos se movimentaram, dando início à retirada dos apetrechos invisíveis, inclusive, da forma energética. Tudo aconteceu muito rápido. Em 1 minuto, toda uma parafernália invisível envolvia o corpo energético do general. No minuto seguinte, não havia mais nada. Brian e Lorna sabiam que Kelvin os havia acompanhado e olharam para ele com ar de triunfo. Fazendo uma careta de desafio, ela puxou o espírito do homem pela mão, e ambos desapareceram. Para surpresa do druida, nada se modificou. Alanna e Marcos continuavam ligados um ao outro, embora a energia que os envolvesse não fosse de sexo, mas de afeto. Se era amor de verdade, ele não sabia, mas, com certeza, era algo que ia além do desejo. Bem, talvez nem tudo estivesse perdido. Uma mulher guerreira, prosseguiu Marcos, sem se dar conta do que havia acontecido, embora sentisse um súbito e inexplicável alívio, como se, de repente, houvesse se tornado mais leve. Agora posso dizer que já vi de tudo. Há muitas mulheres guerreiras na Britânia. Nosso povo não é como o seu, que coloca a mulher em posição de inferioridade à do homem. Antes que ele protestasse, ela riu e enlaçou-lhe o pescoço, permitindo que ele a beijasse com ardor. Entregava-se a ele por vontade própria, porque gostava dele e sentia enorme prazer em sua companhia, fazendo sexo ou não. Ele, por sua vez, sentia o mesmo, pois desfrutava não apenas do corpo dela, como também das conversas e dos momentos de intimidade silenciosa, quando permaneciam apenas abraçados, rindo das nuvens que corriam no céu ou se aquecendo ao sol frio das manhãs.
Sinto que algo a perturba, Alana observou ele. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Tentaram matar Marva ontem à noite. Como é que é? Surpreendeu-se ele, dando um salto repentino. Por que alguém faria uma coisa dessas? Não sei. Marva é uma inútil, nem gosto dela, mas não desejo que seja assassinada. Já basta eu ter matado Shayla. Foi algum assaltante, ela deu de ombros, um amante ciumento, talvez. Não sei, surpreendi o bandido na cabana dela, mas ele fugiu. Como assim, você o surpreendeu? Ele estava horrorizado e fez com que ela lhe contasse tudo. Ao final, sua surpresa era tanta ou maior do que a dela. Muito estranho, falou, desconfiado. Quer que eu mande investigar? Acho que não vai adiantar. Não houve testemunhas além de mim, e ele não deixou nenhum vestígio. Mas mandei redobrar a segurança ao redor do palácio. Ele soltou uma gargalhada sonora, fazendo com que ela se assustasse. Está rindo de quê? Você não sabe o que é um palácio de verdade, divertiu-se. Comparadas às romanas, suas residências não passam de choupanas toscas e rústicas. E seu palácio? Bem, é só uma choupana de 2 andares, melhorada para se aproximar um pouco mais da civilização. Não sei por que está zombando de mim, irritou-se. Foram vocês que ensinaram nossos construtores a erguer aquela edificação e nos disseram que se chamava palácio. Está certo, perdoe-me. Não precisa ficar aborrecida. Como Alana estava emburrada, ele se atirou sobre ela, fazendo cócegas em sua barriga. Ela se descontraiu e caiu na risada, abraçando-se a ele, totalmente envolvida pela aura do amor. De repente, um ruído chamou a atenção do general, que se pôs de pé muito antes de Alana. Espada em punho, gritou. Quem está aí? Apareça, ou vou encontrá-lo e abrir sua garganta. Na mesma hora, Kelvin surgiu do meio dos arbustos. Cabeça baixa, procurou não encarar nem Alana, nem o general. Kelvin. Alana surpreendeu-se. Deu para me espionar agora, é? Perdão, princesa, ele foi logo dizendo. Vim procurá-la porque Marva acordou e pediu para falar-lhe. Isso não pode esperar, tornou Marcos Tito, contrariado. A princesa é quem sabe. Não, deixe, retrucou Alana, quero ver como ela está. Acompanha-me, Marcos. Sim, claro, vamos lá. Pegaram seus cavalos e partiram às pressas, deixando Kelvin sozinho e pensativo. Ele havia mentido, já que Marva não tinha despertado. Aquela fora a desculpa que arranjara para justificar sua presença ali, pois fora descoberto. Observando os dois, Kelvin felicitou a si mesmo. Pelo visto, a retirada do par de espíritos não faria a menor diferença para a consecução de seus objetivos. A aura do general se tornava mais clara e límpida, não tinha como negar, e a nuvem espessa que o envolvia se dissipava aos poucos. Ainda se observavam pontos negros e vermelho escuros manchando seu corpo energético, mas nada que não fosse dele. Energias externas se dissipavam aos poucos, permanecendo apenas o que já era próprio de sua natureza. O retraimento dos espíritos e de seus mecanismos de obsessão não provocaram qualquer alteração no desejo e nos sentimentos do general. Pelo visto, sua paixão por Alana se convertera em algo pessoal e independente das investidas espirituais. Ele gostava mesmo dela, sentia afeto por ela, importava-se com ela, queria-lhe bem e a desejava não com lascívia, mas com amor. É claro que fora a interferência espiritual que dera início a todo aquele processo, contudo, o sentimento se desenvolvera por si próprio. Se era assim, não havia mais motivos para inquietação. Desde que Marcos continuasse a ensinar Alana, tudo prosseguiria conforme o planejado, e Kelvin não teria mais que se preocupar com a cobrança de espíritos raivosos e incompetentes. Concluiu que o resultado final tinha sido ainda melhor do que o esperado. De uma maneira ou de outra, havia conseguido o que queria, e de uma forma muito mais eficaz do que a que imaginara a princípio. Não tinha o que temer, apenas comemorar. Capítulo 24. O que Alana encontrou quando entrou na cabana de Marva foi a serva inconsciente, embora com o semblante um pouco mais descansado.
O pai dela não se encontrava mais ali, pois os soldados haviam sido substituídos, e Tristan achou melhor mandá-lo descansar. Ela continua do mesmo jeito, observou Alanna, sem entender. Não sei o que você vê nesse druida, desdenhou Marcos Tito. Pelo visto, além de incompetente, é também mentiroso. Não fale assim, você não sabe de nada. Vocês, romanos, nada entendem da nossa civilização, das nossas crenças, dos nossos costumes. Entendo que certas práticas são bárbaras. Mas isso não interessa agora. Seu amigo druida nada representa para mim. Não gosto dele, não confio nele e não me agrada a influência que ele exerce sobre você. Alanna ia protestar, contudo, naquele momento, Kelvin entrou na cabana. Havia chegado bem a tempo de ouvir as últimas palavras de Marcos Tito e sentiu a raiva penetrar em sua pele. Ah, Kelvin! Exclamou Alanna, aliviada com a chegada do druida, você não disse que Marva havia acordado. E havia, confirmou ele, tentando conter a ira. Mas parece que caiu em torpor novamente. Que coisa! Kelvin olhou para Marcos Tito de soslaio, sentindo-se mal ao perceber que o general o encarava friamente de volta. O romano não lhe tinha apreço e o demonstrava abertamente. Não tema, princesa, disse ele, disfarçadamente. Ela vai despertar de novo. Assim espero. Ainda sob o olhar intimidador de Marcos, Kelvin se afastou. Queria evitar, ao máximo, ficar perto dele. Foi para o lado de fora e aguardou, mantendo os ouvidos atentos à conversa no interior da cabana. Vamos embora, sugeriu Marcos Tito. Não podemos fazer nada para ajudá-la. Acho que seria melhor Kelvin ficar aqui até ela acordar. Eu não faria isso, se fosse você. Livre-se do druida, e talvez sua serva tenha uma chance. Kelvin não teria motivos para desejar a morte de Marva, contrapôs rapidamente, porém, com a convicção abalada. Será que não? Na hora em que fez a afirmação, a pergunta surgiu em sua mente. Fazia tempo que ela andava apreensiva, desde que tivera aquele sonho esquisito com Marlon e Shayla. Tinha conhecimento da magia empreendida por Kelvin para envolver Marcos Tito, embora desconhecesse os artifícios de que ele se utilizara para chegar a um resultado satisfatório. E se isso envolvesse um ritual de sangue? Não seria assim tão absurdo. Em outros tempos, seria até estimulado, para agradar os deuses e subjugar o inimigo. Será que Kelvin pretendia matar Marva para saciar os deuses e, com isso, levá-los à vitória? De repente, a lembrança da deusa negra surgiu do nada. Oiá! Podia ainda ouvir o nome da figura magnífica ecoando em sua cabeça. Não conhecia nada daquela aparição, contudo, sentia uma admiração e, por que não dizer, um carinho especial por ela. Quem sabe Marcos Tito não teria as respostas que ela tanto procurava e que Kelvin não soubera lhe dar. Você já ouviu falar em Oiá? Repetiu a ele a mesma pergunta que, meses antes, fizera ao druida. Oiá, não creio, porque, não me parece um nome bretão. Talvez não seja. Na verdade, estou convencida de que não é. Onde você ouviu esse nome, posso saber? Numa visão que eu tive. Uma deusa me apareceu na montanha, linda, negra, reluzindo como uma mina de cobre. Fiquei impressionada. Negra. Ela assentiu. Bem, não sei que tipo de visão é essa, mas pode ser que venha da África. Foi o que imaginei. Não foi apenas um sonho. Não, foi real, tenho certeza. E havia um deus também, mas não tão majestoso, e não sei o seu nome. Pois nunca conheci deuses assim. No início de minha carreira, servi uma temporada na África proconsular, que fica ao norte, mas não cheguei a me aventurar pelo interior. Há muitas tribos selvagens embrenhadas nas florestas, lugares cercados pelo mistério, onde ninguém jamais esteve. Que pena! Tinha esperança de que você pudesse me ajudar. Perguntei a Kelvin, mas ele também não sabe de nada. Kelvin não poderia mesmo saber, já que nunca saiu daqui. Ele é apenas um bruxo pretensioso, com ares de sacerdote divino. Você não devia dar tanto crédito às bobagens que ele fala.
Do lado de fora da cabana, Kelvin sentiu um gosto de fel amargando-lhe a boca. No dia em que os celtas expulsassem os romanos, cuidaria do general à sua maneira. Sente-se bem, Kelvin? Indagou uma das sentinelas, notando o ar contrariado do druida. Precisa de alguma coisa? Não preciso de nada, rebateu, com raiva, deixe-me. Espumando de ódio, Kelvin se afastou, buscando o refúgio da floresta. Era muita sorte Marcos Tito estar apaixonado pela princesa, contudo, não era garantia de nada. Kelvin não duvidava que o senso de dever do romano superasse o arrebatamento da paixão. E agora, entregue ao próprio coração, o general podia mudar de ideia e deixar Alana de lado. Ao entrar na caverna, foi tomado pela surpresa. Uma pequena fogueira acesa no meio da cavidade que era seu aposento iluminava o rosto de seu amigo Kendra, que estudava atentamente os apetrechos e ervas espalhados pela pedra que lhe fazia às vezes de mesa de trabalho. O druida sentiu sua presença e levantou os olhos. Não sorriu, mas se aproximou e cumprimentou-o com um abraço silencioso. Preciso muito falar-lhe, comunicou Kendra, sem delongas. Eu sei. Lamento não ter podido ir a Icênia, mas se fosse, levantaria suspeitas. Cartimandua requer minha presença ao lado da princesa o tempo todo. E nosso plano? Está dando certo? Como esperado. Alana está aprendendo. E o romano? Não desconfia de nada? Marcos Tito não é estúpido e não gosta de mim, mas está apaixonado por Alana. Pelo menos por enquanto podemos contar com sua ajuda, e a princesa aprende rápido. Ótimo! Talvez precisemos dela mais cedo do que pensávamos. Como assim? Prasutagus encontra-se enfermo, você sabe, e sua morte é aguardada para qualquer momento. Eu sei. A rainha Boudica está em alerta. Sabe que os romanos, provavelmente, não respeitarão a vontade do rei. Tenho que concordar com ela. Graças à submissão de Prasutagus a Roma, os icenos conseguiram manter uma independência que Boudica jamais consentirá perder. Você sabe que, pelo acordo de rendição, nossos territórios deveriam ser anexados aos dos romanos após a morte do rei. Prasutagus, contudo, deixou as terras para serem partilhadas pelas suas duas filhas. Ele fez uma pausa, pensativo, e prosseguiu. Boudica não vai se conformar em ser obediente a Roma, independentemente das questões sucessórias. Se os romanos respeitarem a vontade de Prasutagus, Boudica sairá fortalecida. Se não, ela buscará vingança. Seja como for, a guerra é iminente. Eu diria, até, inevitável. Você sabe que nem todas as tribos se aliarão a ela. Muitas permanecerão fiéis a Roma, o que pode ser um problema. É por isso que ela precisa de aliados, e Brigância possui um forte exército. Acha que os soldados estão prontos para seguir as ordens da princesa? Talvez seja cedo demais. Ela ainda não está pronta. Você disse que ela aprende rápido. Uma coisa é lutar, outra é liderar. Alana não está preparada para liderar um exército inteiro. Não ainda. Ela tem que estar. Não preciso repetir que precisamos dos brigantes como aliados, e sem a princesa, nada conseguiremos. Muitos soldados são leais a Velocatus e, consequentemente, a Cartimandua. Não erguerão espadas nem lanças contra os romanos. É justamente por isso que precisamos de Alana. Enfraquecendo o exército de Velocatus, teremos mais chances de conquistar as cidades controladas pelos romanos. Não sei, Kendra. Tudo me parece prematuro demais. Ela precisa de um pouco mais de tempo. Nós não temos tempo, Kelvin. Ou Alana se junta a nós agora, ou teremos poucas chances de vencer. Boudica conta com essa aliança. Boudica odeia Cartimandua. É por isso que quer Alana ao seu lado. E o que isso importa? Lembre-se da promessa que nos fez. Boudica não vai perdoá-lo se você falhar com ela. Kelvin sentiu um arrepio. A fama de Boudica corria às tribos celtas. Todos temiam a rainha guerreira, de aparência terrível e feroz. Está certo, Kendra, reconsiderou ele. Boudica pode contar com a aliança de Alana. Excelente. E como fará para se livrar do romano? Boudica o quer morto.
Boudica sabe de Marcos Tito? É claro que sabe, assim como sabe que ele é um inimigo perigoso. E poderoso também. Matá-lo pode atrair a fúria de todo o exército romano sobre nós. E daí, com a aliança de outras tribos, estaremos em vantagem numérica. Kelvin sabia que não era bem assim que as coisas funcionavam. Ele também queria o general morto, contudo, tinha que usar de prudência. Além do mais, vantagem numérica não era garantia de vitória, pois ele sabia que, aos exércitos celtas, os quais, a rigor, nem poderiam ser chamados de exércitos, faltavam a ordem e a inteligência dos romanos, sempre disciplinados e ótimos estrategistas. Por isso, não deu resposta imediata a Kendra, preferindo guardar seus receios para si mesmo. O druida era subserviente a Boudica e não aceitaria suas justificativas, principalmente porque a rainha dos Essenos, apesar de inteligente, era também precipitada e impulsiva. Vou ver o que posso fazer, disse Kelvin, por fim. Era o que Kendra queria ouvir, mas não o que ele tinha convicção em dizer. Mesmo assim, serviu para apaziguar as emoções de ambos. A partir dali, tudo seria diferente, Kelvin não tinha dúvidas. O inevitável estava a um passo de acontecer. Capítulo 25. Os traços imponentes de guerreira feroz intimidavam qualquer um que se atrevesse a fixar seus olhos por muito tempo. Os longos cabelos de cachos ruivos desciam-lhe pelas espáduas, cobrindo-a como um manto natural de luz e fogo. Os olhos, da cor das florestas à noite, eram terríveis e ameaçadores, mesmo quando se fichavam na paz do horizonte. Mesmo assim, Boudica era uma idealista. Seu ideal se transformara em sonho quando o marido assinara o acordo de rendição com os romanos, mas, agora, estava a ponto de desaguar no leito da realidade. Ele está morto, afirmou com voz retumbante, que ressoou por todo o palácio. E minhas filhas têm seus direitos. Exatamente, confirmou Kendra, que havia acabado de retornar de Brigância, de seu encontro com Kelvin. Mas será que os romanos irão respeitar a vontade do rei? Eles não têm escolha. Minhas filhas são as legítimas herdeiras das terras de Prasutagus. E, na prática, nossa aliança com Roma ainda se manteria. Será mesmo, Kendra? Não será este o momento que tanto aguardávamos de reconquistar nossa liberdade e expulsar os romanos, de vez, de nossas terras? Não esperava outra decisão sua, minha rainha. Mas a prudência nos manda aguardar. A conversa foi interrompida pela entrada de uma serva, que anunciou, assustada. Está aí um general romano, pedindo para falar-lhe. O olhar de Boudica era de ira. Cerrou os punhos e sentou-se, pousando as mãos sobre o colo, para não delatar sua revolta. Controlando a raiva, mandou que o general entrasse. Era um homem relativamente jovem, porte altivo e arrogante. Cumprimentou-os com um aceno de cabeça e foi logo entrando no assunto. Me chamo Octávio Máximos e venho em nome de Cato Deciano, que, como devem saber, é o procurador da ilha da Britânia. Boudica e Kendra nada disseram. Não facilitariam para ele, que pigarreou e prosseguiu, chegou ao nosso conhecimento que o rei Prasutagus, leal amigo e aliado de Roma, acaba de falecer. É verdade, confirmou Boudica, sustentando o olhar de intimidação do general. Lamento por isso, falou polidamente e aguardou, mas, como Boudica nada dissesse, continuou, o procurador espera que a rainha cumpra o acordo de rendição e submissão, transferindo as terras do rei para o domínio de Roma. O olhar dela era terrível. Duas chispas verde-oliva que lançavam dardos ígneos e invisíveis, mas perfeitamente perceptíveis pelos sentidos do romano. Ele sentiu medo. Seus soldados aguardavam do lado de fora, e ele estava sozinho ali dentro, cercado por uma rainha furiosa, um druida inconfiável e, agora notava, dois guerreiros robustos armados de lanças, postados, cada um, de um lado da porta. Ela se levantou da cadeira lentamente e se aproximou do general, que manteve os olhos fixos nos dela, sem demonstrar o medo que percorria suas veias. Diga ao procurador que não tenho negócios a tratar com ele, anunciou de forma pausada, porém, firme, até mesmo assustadora. O testamento de meu marido é claro e não diz respeito a Roma.
O procurador não vai gostar de saber disso. O procurador não governa a Britânia, interveio Kendra. Nossos assuntos, se tivermos que lidar com alguém, serão tratados com o governador Suetônio Paulino. O governador encontra-se ausente, combatendo rebeldes druidas na ilha de Mona, rebateu o romano, com insolência, fitando Kendra com ostensiva hostilidade. Então, aguardaremos sua volta. Não, protestou Boudica, veementemente. Não precisamos de nenhum romano para nos dizer como conduzir nossos assuntos. Devo lembrá-la de que o costume é a transferência das terras ao governo romano, insistiu Octávio. Costume de quem? Certamente, não de nosso povo. Posso saber o que consta no testamento de seu marido. Isso não é assunto seu. É assunto de Roma. Muito bem, concordou ela, após enervantes 5 minutos, em que o encarou com ousadia e determinação. É vontade de meu marido que as terras sejam passadas a nossas filhas e a mais ninguém. O general sentiu o ar lhe faltar. No fundo, não esperava por aquilo. Respirou fundo, para ganhar ânimo, e retrucou, encolerizado. Compreende que isso é uma afronta a nossas tradições. Ela não respondeu. O território deve ser anexado aos domínios de Roma e, assim, assegurar o acordo de rendição. E se eu não estiver disposta a manter esse acordo? Está disposta a iniciar uma guerra? É isso que pretende? O que pretendo, na verdade, é que Roma nos deixe em paz. Já não tem o que querem. Não recebem altos impostos por tudo o que é produzido pelas nossas tribos, em nossa própria terra. Isso não basta, querem ainda tomar o que, por direito, pertence a minhas filhas. Pense bem, rainha, ele procurou contemporizar. A paz vem sendo mantida há anos. Compreendo que, nesse momento, você esteja sensibilizada, corroída por uma dor que não a deixa raciocinar direito. Mas essa decisão não é a mais acertada e, seguramente, não é a melhor nem para Roma, nem para Essênia. Seu marido não ia querer isso. Meu marido foi um fraco. Ele foi inteligente, político, diplomático. Logo compreendeu que render-se era a melhor solução para poupar vidas, e foi o que, acertadamente, fez. Valerá a pena agora, anos depois, revoltar-se contra nós e desencadear um conflito sangrento, que você não poderá vencer. Isso é uma ameaça? É o que você quiser que seja. Uma ameaça, um aviso, um alerta, um pedido. Pense bem, reconsidere. Ela olhou para Kendra discretamente e acrescentou com voz um pouco mais amena. Muito bem, general. Já fez suas considerações. Agora, preciso de tempo para pensar. Em breve, comunicarei minha decisão. Espero que decida de forma prudente e sábia, como sempre fez o rei Prasutagus. Ela sorriu forçadamente, indicando-lhe o caminho da saída. Octávio acenou com ares de indulgência e saiu apressado. O que mais queria era afastar-se dali o quanto antes. Boudica não conseguiu esperar nenhum minuto para explodir. Pouco se importando se o general ouviria ou não suas palavras de revolta, bradou com o máximo de força que seus pulmões permitiram. Isso sim é uma afronta. Um assinte. Quem ele pensa que é, vindo aqui assim, para me dar ordens como se eu fosse sua subordinada? Não se iluda, rainha, pois é exatamente isso que os romanos pensam que somos. Isso tem que acabar, Kendra. Eu devia tê-lo enxotado tão logo ele entrou. Ou melhor, não deveria sequer tê-lo recebido. Mas você me olhou daquele jeito, como se estivesse me reprovando, e eu cedi. Por quê? Para ganharmos tempo. Tempo, ela repetiu, pensando rapidamente. Sim, tempo, você tem razão. Precisamos de tempo para reunir um exército, caso os romanos se recusem a reconhecer o testamento de Prasutagus. E essa seria uma boa razão para lhes declararmos guerra. Quantas tribos você acha que se uniriam a nós? Os Trinovantes, com certeza. E talvez os Cariotavos, os Cantiacis e, quem sabe, os Catuvelaunos. Mas o mais significativo, para nós, seria a aliança com os brigantes. Acha que a princesa Alana, realmente, se juntará a nós? Acabei de retornar de Brigância, e Kelvin me garantiu que sim.